Tente imaginar um mundo sem linguagem. O que mudaria na sua vida se você acordasse amanhã e qualquer tipo de linguagem fosse proibida, incluindo gestos não verbais e línguas de sinais? Telefones, televisões, rádios, livros e qualquer tipo de comunicação eletrônica se tornaria inútil. Quase todos os cursos universitários desapareceriam, e seria impossível até mesmo falar consigo mesmo e pensar sobre o passado ou fazer planos para o futuro. Alguns autores dizem que a sociedade como um todo não funcionaria sem a linguagem. Stephenson, em 2010, afirma inclusive que a linguagem funciona como sinapses ocorrendo no ar e nos permite ser mais inteligentes, mais criativos e mais flexíveis, da mesma forma que o nosso cérebro é mais inteligente e flexível do que uma pilha de neurônios. E por falar em cérebro, você já pensou como ele está relacionado com a habilidade de produzir e compreender a linguagem? Ao observar a facilidade com que a maioria das crianças aprendem sua língua materna e a naturalidade com a qual compreendemos e produzimos inúmeras mensagens através da linguagem todos os dias, muitas vezes não pensamos na complexidade dos processos que tornam tudo isso possível. A verdade é que existe um arcabouço incrivelmente complexo por trás desse processo aparentemente simples. E há bastante tempo, cientistas e estudiosos buscam compreender melhor os correlatos neurais da linguagem, bem como os processos cognitivos que tornam essa capacidade exclusivamente humana possível. As primeiras investigações com esse intuito foram realizadas através de pessoas que apresentavam diferentes tipos de afasia. As afasias são dificuldades de comunicação causadas por danos nas áreas cerebrais relacionadas à linguagem. Esses estudos tornaram possível a identificação de duas áreas cerebrais especialmente relevantes. A área de Wernicke e a área de Broca estão conectadas através de um grupo de fibras nervosas conhecido como fascículo arqueado. A área de Wernicke é a responsável pela compreensão sonora e normalmente pode ser encontrada no hemisfério esquerdo, embora em 30% das pessoas canhotas e em 10% das pessoas destras se encontre no hemisfério direito. Essa zona pertence ao lobo temporal e está altamente relacionada com a zona auditiva. Por afetar a decodificação dos fonemas, a afasia de Wernicke se caracteriza pela incapacidade para compreender uma mensagem ou repeti-la. A área de Broca está relacionada com a produção da linguagem e está localizada no hemisfério esquerdo, no córtex pré-frontal. As pessoas que sofrem de uma lesão nessa área apresentam o que ficou conhecido como afasia de Broca, caracterizada pela dificuldade em produzir palavras e unir elementos numa oração. Isso significa que uma pessoa com afasia de Broca não pode se expressar corretamente nem formar frases completas. Durante os últimos anos, com o advento de técnicas como a ressonância magnética funcional, do inglês fMRI, tornou-se possível a investigação não invasiva da atividade cerebral em tempo real, durante diversas condições. Pesquisas utilizando essa técnica revelaram que, na realidade, diversas regiões de ambos os hemisférios estão envolvidas no processamento semântico da informação, e a compreensão da linguagem não se restringe a uma pequena região do córtex. Com o desenvolvimento desta e de outras técnicas para estudar a relação entre linguagem, cérebro e mente, surgiram perguntas que fomentaram ainda mais o desenvolvimento de áreas como a neurociência da linguagem e a psicolinguística. A psicolinguística é um dos domínios das ciências cognitivas que resulta da interação entre as áreas da psicologia e da linguística, e pode ser definida como um campo que faz uso de métodos experimentais para estudar as engrenagens psicológicas por trás do aprendizado, compreensão e produção da linguagem. Ainda dentro do escopo da psicolinguística, podemos identificar a sub-área conhecida como psicolinguística do bilinguismo, a qual, de acordo com Finger e colaboradores 2018, apura a aquisição, compreensão e produção de duas ou mais línguas, abordando desde a forma como ocorre seu processamento linguístico e cognitivo, até os meios e ferramentas com potencial para intensificar a aquisição e o uso dessas línguas. A parte do cérebro onde armazenamos uma segunda língua varia de acordo com a idade em que nós a adquirimos. Um estudo realizado no Memorial Sloan Kettering Cancer Center em Nova York, com a ajuda de 12 voluntários bilíngues, revelou que as crianças que aprendem uma segunda língua a armazenam junto à sua língua nativa, enquanto que em adultos esta é guardada em outra área do cérebro. Isso sugere que o cérebro acomoda as línguas separadamente em diferentes fases da vida do indivíduo, o que significa que as estruturas envolvidas na aquisição e processamento da linguagem não são fixas,
mas mudam, sofrendo adaptação cortical quando uma nova língua é adicionada. Aprender uma segunda língua é um processo complexo que envolve diferentes regiões do cérebro. Além disso, quando se dominam outras línguas, alternar entre elas é mais exigente para o cérebro. Esta espécie de ginástica mental fornece ao cérebro melhores mecanismos compensatórios. O centro de controle executivo do cérebro é o que gera este sistema de dupla ou múltipla linguagem, já que ao aprendermos a usar a língua certa no momento certo, exercitamos as regiões do cérebro responsáveis pela nossa função executiva por meio da neuroplasticidade. Uma função executiva mais forte significa que indivíduos bilíngues ou multilíngues geralmente são melhores na análise do ambiente, na realização de várias tarefas simultaneamente e na resolução de problemas. Há também evidência de que estes têm uma memória de trabalho melhor, mesmo que a tarefa em questão não esteja relacionada com a linguagem. O maior benefício, no entanto, é o aumento da capacidade de lidar com doenças degenerativas como demência ou Alzheimer, como demonstrado em diversos estudos. Isso não significa que o cérebro dos bilíngues não é suscetível à degeneração cognitiva, mas sim que ele é capaz de lidar melhor com os danos, graças aos mecanismos de compensação que surgem do conhecimento e do uso de uma segunda língua. O conceito de neuroplasticidade, juntamente com sua ligação à aprendizagem de línguas, ajuda a esclarecer a evolução do cérebro humano ao longo da vida, mas acima de tudo mostra que, até certo ponto, somos capazes de controlar essa transformação.